Um tipo de Lost Media que eu comento pouco aqui no canal são casos relacionados a dublagens perdidas, apesar de existirem uma grande variedade de casos dentro desse tópico. Mas mesmo não pesquisando muito sobre o tema, uma hora ou outra algum caso me chama a atenção nesse meio. Um deles se trata da dublagem brasileira da série de animação Skyland. Skyland é uma animação 3D francesa de ficção científica que foi produzida entre os anos de 2005 a 2007 e conta uma história que se passa no século 23, onde a Terra foi destruída, sendo fragmentada em diversas ilhas flutuantes, onde ainda em algumas dessas ilhas humanos continuam a viver. Nesse planeta fragmentado, a água se tornou um elemento escasso que é controlado por um governo ditatorial. Skyland é mais uma animação dos anos 2000 que tenta meio que ser um anime ocidental, sendo uma obra não japonesa que bebe muito da fonte dos animes, que surgiu em uma época em que outras obras semelhantes estavam na TV, como Avatar: A Lenda de Aang, Code Lyoko e até o Chaotic, com esse chamando a atenção por ser uma animação 3D que tinha um estilo bem semelhante a jogos, se utilizando da técnica do cel shading, que dá esse aspecto 2D a modelos 3D. A série não fez tanto sucesso e não é muito lembrada hoje em dia, porém ela foi transmitida no Brasil no canal da Nickelodeon durante um período incerto. Porém, de acordo com programações da época disponibilizadas pela Folha de São Paulo, parece que o programa foi exibido no canal de 2006 até pelo menos o início de 2008. No entanto, mesmo com essa exibição na TV brasileira, nada da dublagem de Skyland está disponível hoje em dia, mesmo a série estando completamente disponível em inglês no Internet Archive. Da transmissão brasileira do desenho, existe apenas uma chamada anunciando Skyland, que foi encontrada em uma compilação de comerciais da Nickelodeon, que é datada do ano de 2006. Compilação essa que está disponível no YouTube. Mesmo essa compilação sendo de 2006, a pessoa que upou o vídeo datou ela de 2007, mas coisas dentro da compilação contradizem essa ideia, com eventos especiais e comerciais que dão a entender que na verdade essa gravação foi feita realmente no final de 2006. Essa chamada não possui nenhum trecho da dublagem, fazendo esse material estar completamente perdido. Outro caso interessante se trata da dublagem de outra produção que passou na Nickelodeon, que é lembrada hoje por ter traumatizado diversas crianças durante os anos 2000. E eu estou falando, é claro, da série Mr. Miri. Mr. Miri é uma série de comédia feita com fantoches que acompanha dois amigos chamados Josh e Parker que trabalham em um restaurante fast food dentro de um shopping em uma cidade fictícia no Canadá. Os episódios da série geralmente acompanham os dois em situações grotescas e nojentas que acontecem nesse fast food, e bota nojento nisso. Tudo nessa série tem essa estética meio tóxica, indo do plot dos episódios até o design dos personagens. Mr. Miri é uma coprodução americana-canadense e foi desenvolvida pelo ator canadense Jamie Shannon, de 2006 a 2009, e transmitida na Nickelodeon mirando o público adolescente. Mas, como dito antes, muitas crianças, eu incluso na época, assistiu essa série na Nick e ficou horrorizada com as coisas que acontecem nos episódios. E o pior é que o Mr. Miri, pelo menos aqui no Brasil, era transmitido durante o bloco Nick at Night, que passava já depois das 10 horas. Atualmente, boa parte da dublagem do Mr. Miri está perdida, com até algum tempo atrás nenhum episódio da série estando disponível em português brasileiro até o ano de 2019, quando foi disponibilizado 3 episódios da série pelo usuário Doraemon1212 no site Vimeo. Agora, seguindo em frente, nos últimos meses, diversos casos brasileiros de Lost Wave começaram a serem divulgados pela internet, trazendo à luz muitos casos de músicas misteriosas nacionais. Uma delas é uma que é conhecida como Lua Vem Contar Uma História.
Essa é uma música em português que foi usada em comerciais japoneses no final dos anos 80 e início dos anos 90, produzidos por uma empresa chamada Marui Group, que parece se encaixar no gênero da bossa nova e é cantada por uma mulher. E antes de continuar explicando esse caso, eu vou deixar a música tocando para vocês. Como vocês puderam ouvir, essa é uma música cantada em português por uma brasileira, ao menos é o que tudo indica. Porém, em nenhum lugar é dito quem é a autora dessa música, com ela não recebendo os créditos nesses comerciais. Aparentemente, a busca pela autoria da música começou com um post feito no WhatsApp Song por um usuário chamado Chapa, porém eu não encontrei o link original para essa postagem. Mas segundo outras fontes na internet que falam sobre a música, esse usuário teria dito que os arranjos dela lembram uma outra canção chamada Hashitsuki no Ami, nome que pode ser traduzido para Chuvas de Agosto em português, que é uma canção de uma artista chamada Michiru Kojima, que realmente parece a versão original dessa música, só que em japonês. Com essa informação é possível dizer que a Chuvas de Agosto é uma espécie de cover dessa Hachitsuki no Ami. Porém, ainda nesse momento não se sabia quem era a cantora por trás da versão em português presente nos comerciais. Com esse usuário do WhatsApp Song achando a voz da cantora da música misteriosa muito parecida com a da cantora de bossa nova Nara Leão, que era ativa dos anos 60 até os anos 80 e que tem realmente uma voz bem parecida com a presente na música. Porém, recentemente foi descoberto quem é a pessoa por trás da música misteriosa, sendo ela a cantora brasileira Lisa Ono, que é uma artista até que conhecida, tendo outros trabalhos disponíveis na internet, com ela sendo uma artista de bossa nova que trabalha e produz músicas lá pro Japão mesmo. Vale lembrar que os japoneses gostam bastante de bossa nova. E quando se escuta outras músicas da Lisa Ono, não se tem dúvidas que ela é a voz por trás da Lua Vem Contar Uma História. Informações sobre essa busca na internet não são muito claras, então eu não encontrei uma explicação detalhada de como descobriram que ela é a cantora da música misteriosa, ou pelo menos como eles confirmaram essa informação. Mas de qualquer forma, o caso foi encerrado, certo? Bem, mais ou menos. A parte Lost Wave do mistério talvez tenha sido realmente solucionada, ou parcialmente solucionada. Porém, a parte Lost Media nem tanto. Afinal, não temos a música completa disponível, tendo dela apenas 30 segundos retirados do comercial, sendo os 30 segundos que vocês ouviram anteriormente. Também não se sabe ao certo qual é o título da música, apesar de existir grandes chances do título ser Chuvas de Agosto, devido a música ser uma versão em português da canção da Michiru Kojima. Mas com as recentes descobertas, existe uma chance maior atualmente da música completa ser encontrada em algum momento. Agora partindo para um outro caso que é ao mesmo tempo bem conhecido e também tendo poucas informações, vamos falar de uma mídia perdida dentro da comunidade do YouTube Poop BR. YouTube Poop é um tipo de vídeo que era bastante popular alguns anos atrás na plataforma, que costumava pegar algum vídeo base, que geralmente era um episódio de algum programa ou desenho, e editá-lo até mudar quase que completamente o contexto do material original, se utilizando de diversas técnicas de edição e inserts. Inclusive, eu tenho um vídeo dedicado a falar sobre o YouTube Poop. E um dos memes mais conhecidos que saiu da comunidade do YouTube Poop BR foi o Joji,
que surgiu a partir de um YouTube Poop de um episódio de Acapulco do Chaves, que editou uma cena em que o Chaves se joga na piscina para que o personagem falasse o termo Jorge, que se tornou uma grande source dentro da comunidade, sendo referenciado em outros vídeos, especialmente outros poops de Chaves. Porém, parece que o vídeo onde saiu esse clipe do Jorge e originou todo esse meme foi em algum momento excluído do YouTube, só restando dele o reupload do clipe que foi postado no YouTube em 2017, com esse clipe sendo apenas uma parte do vídeo completo. Continua a gritar desse jeito, sabe o que eu te faço? O quê? Te agarro pela cabeça, te dou um golpe pela cabeça, assim, e te Jorge! Eu não encontrei muitas informações sobre o vídeo em si que originou o Jorge, nem quem foi o seu criador. Porém, existe um poop disponível na internet chamado Os Farofeiros pela Cabeça, que foi criado pelo TOmegaX789, que aparentemente havia sido excluído do YouTube, porém ele foi recuperado em 2020, estando disponível no site um reupload dele. Esse poop é acreditado por alguns como sendo o lugar onde o Jorge surgiu, e realmente nesse poop existe a cena do Jorge. Porém, ela é relativamente diferente do clipe postado em 2017, tendo cenas a menos e sendo um pouco mais acelerado. Além disso, esse reupload do poop possui uma marca d'água do criador pelo vídeo inteiro, que também não aparece no clipe original. Logo, mesmo que o próprio usuário que fez o upload desse poop no YouTube dizer que esse é o vídeo original, ainda existem dúvidas sobre isso, já que também outros usuários nos comentários de ambos os vídeos dizem que Os Farofeiros pela Cabeça não é o vídeo original da onde surgiu esse clipe, que se realmente for o caso, o vídeo completo aonde surgiu o Jorge permanece perdido com poucas informações disponíveis. O próximo caso vem de um relato feito no subreddit r/Internet Mysteries em 2022 por um usuário conhecido como Opt101. Nesse relato, ele descreve um sistema de antipirataria que o seu pai teria se deparado quando o autor do post ainda era mais jovem. Ele afirma que no passado seu pai costumava baixar muitos programas e softwares pirateados através do torrent. Certo dia, o seu pai estava tentando acessar um software que ele havia baixado em seu Mac que estava pedindo uma chave de ativação. Logo, ele encontrou uma chave em um site que prometia ativar esse tal software. Porém, quando ele copiou a chave dentro do programa, um áudio começou a tocar nos alto-falantes do PC, que se tratava de uma voz artificial dizendo algo parecido com "não é muito legal roubar um shareware, sabia?". Para quem não sabe, um shareware é um programa que é distribuído de forma gratuita, porém ele possui certas funcionalidades pagas. Ou funciona de forma gratuita por um período de teste determinado, até que ele começa a cobrar o usuário para ele continuar usando aquele programa após esse período de teste. É dito no relato que após esse áudio tocar, o navegador do computador abre uma janela completamente preta com escritos em vermelho que diziam algo como "Pato was here", ou "Pato esteve aqui". O OP, baseado na sua memória desse caso, fez uma recriação dessa tela nessa imagem que vocês estão vendo. Após isso, o pai do OP ficou assustado e desinstalou o programa que ele estava tentando baixar, que o autor do post não se recorda qual era exatamente, especulando ser um programa para extrair conteúdos de DVDs. Mesmo após a publicação desse post, esse sistema de antipirataria não foi identificado, com essa página na web com a mensagem "Pato was here" ainda não tendo sido encontrada. Em
2001, no México, começou a ser produzido um programa chamado No Te Equivoques, um programa apresentado pelos atores Christoph Rasinski e Tony Dalton, ator conhecido pelo seu papel na série Better Call Saul. No Te Equivoques é considerado uma versão mexicana do popular programa americano Jackass, onde membros do elenco do programa e participantes executavam desafios perigosos. Além do Jackass, o programa também se inspirava em um outro show chamado Tom Green Show, apresentado pelo comediante canadense Tom Green, que consistia principalmente em Green indo à rua e fazendo atos bizarros e constrangedores em público para chocar a audiência. O No Te Equivoques surgiu em 2001, quando o Tony Dalton apresentou a ideia do programa para a Televisa, a mesma emissora do Chaves, que aceitou fazer o projeto, gravando assim 11 episódios que mostravam os apresentadores realizando desafios perigosos e interagindo com pessoas na rua, fazendo elas também participarem desses desafios. O programa durou apenas um ano, indo até 2002, quando a série foi cancelada abruptamente. O cancelamento do No Te Equivoques surgiu graças a um acidente trágico que ocorreu durante a gravação de um dos episódios do programa, onde um jovem de 19 anos chamado Marco Israel Lopes foi no dia 21 de dezembro de 2002 com seus amigos a uma boate onde Tony e Christoph estavam gravando um episódio, incentivando pessoas a beberem altas quantidades de tequila para poder ganhar uma garrafa de vinho. Marco Lopes foi uma das pessoas que foi selecionada e desafiada a beber 25 copos de tequila, porém o jovem foi mais longe, com os apresentadores o incentivando a beber mais, com ele chegando a beber 40 copos. Não é preciso dizer que 40 copos de tequila não é nem de longe uma quantidade saudável. E com isso, poucos minutos depois de completar o desafio, Marco começou a passar mal no local, com ele vindo a falecer apenas algumas horas depois. É dito que as câmeras da emissora gravaram todo esse desafio que levou à morte do rapaz. Devido ao incidente trágico, o programa foi cancelado e os dois apresentadores tiveram que ter uma audiência com o juiz para explicar o que aconteceu naquele dia. Além disso, a boate onde aconteceu o caso teve que ser posteriormente fechada e demolida anos depois, em 2020. Com o encerramento do No Te Equivoques, materiais do programa se tornaram raros, estando disponível na internet atualmente apenas um único episódio dele, que foi upado no YouTube. Os outros 10 episódios e as gravações da morte de Marco Israel Lopes estão completamente perdidas, com poucas chances de aparecerem na internet em algum momento no futuro. E seguindo falando de mídias com histórias macabras, temos o caso de um livro perdido que foi escrito por Mutsuo Toi, um assassino em massa japonês que ficou conhecido por ter causado o massacre de Tsuyama, um dos incidentes mais sombrios da história do país. Mutsuo Toi era um homem japonês que nasceu em 1917 na prefeitura de Okayama e foi criado junto da sua irmã pela sua avó, após seus pais morrerem de tuberculose. Inicialmente ele era considerado uma pessoa extrovertida e comunicativa, isso até sua irmã se casar e sair de casa em 1934, onde ocorreu uma grande mudança na sua personalidade, com ele ficando mais retraído. É dito que ele era adepto de uma prática conhecida no Japão como yobai, onde homens entravam furtivamente na casa de mulheres buscando relações íntimas. Certo dia ele tentou fazer isso com a mulher da vila, que rejeitou seus avanços. Esse evento fez nutrir uma frustração em Mutsuo, que com isso fez ele simplesmente querer se vingar da sua vila inteira. Em 21 de maio de 1938, Mutsuo matou a sua avó e, se utilizando de uma espingarda, uma katana e um machado, ele fez um expurgo na pequena vila de Kamo, onde ele morava, indo de casa em casa e tirando a vida de todos que ele via pela frente. No final, Mutsuo Toi tirou a vida de 30 pessoas, contando a sua avó, antes de tirar sua própria vida, vitimando cerca de metade da população da vila. Esse caso se tornou o expurgo mais mortal perpetuado por um único indivíduo
conhecido na história japonesa. Um dos detalhes sobre o assassino é que ele tinha um estranho interesse na história de Sada Abe, uma geisha e prostituta que ficou nacionalmente conhecida no Japão por, em 1936, estrangular e matar seu amante Kishiro Ishida. Além de ter matado ele, ela também, digamos, removeu as partes íntimas do seu amante depois da sua morte e carregou elas junto dela dentro do seu kimono. Pois é. Parece que, inspirado nessa história, Mutsuo Otoi começou a escrever um livro que tinha o título Yuto Kayo Maru, que eu não encontrei o significado desse título, mas parece que o criminoso não terminou esse livro antes de levar parte da sua vila com ele. Além da informação que esse livro é inspirado na história da Sada Abe, não se sabe mais nada sobre esse trabalho, que talvez tenha sido destruído após o incidente, fazendo com que seja muito improvável que ele veja a luz do dia em algum momento. E agora, para finalizar, vamos voltar aos casos brasileiros para falar sobre um caso bastante obscuro que, assim como muitos aqui nesse vídeo, não possuem muitas informações sobre ele. E está relacionado a um dos nomes que é dito por ter consolidado o samba na música brasileira. O músico e compositor Sinhô, alter ego do carioca José Barbosa da Silva. Sinhô era um instrumentista e compositor popular durante principalmente os anos 20, que ficou conhecido também pelo título de Rei do Samba. Suas músicas eram interpretadas por diversos artistas diferentes, como o cantor Mário Reis, que a colaboração entre os dois lançou sucessos como a música Jura. Porém, uma das composições mais enigmáticas do Sinhô é justamente o seu suposto último trabalho, que ficou conhecido como O Homem da Injeção. Sinhô, segundo menções em jornais, teria composto essa música um mês antes do seu falecimento, que aconteceu em 4 de agosto de 1930. Quando o músico morreu de hemoptise enquanto estava a bordo de uma barca que havia saído da ilha do governador onde ele morava. Após a sua morte, tanto a letra quanto a composição da música O Homem da Injeção simplesmente desapareceu. Hoje nem se sabe se essa composição realmente existiu ou não, dado a pouca informação que temos disponível. Mas o que realmente chama a atenção nesse caso é que essa música supostamente foi inspirada em um crime que havia acontecido provavelmente na cidade do Rio de Janeiro mesmo, em julho de 1930, quando a música foi composta. A questão é que também não se tem informação sobre esse tal crime, e mais detalhes sobre ele, com os jornais e publicações que falam sobre a composição O Homem da Injeção, mencionando que a inspiração veio de um crime, sem elaborar mais do que isso. E ao que o nome da música indica, o crime envolvia um homem e uma injeção, mas além disso, nada se sabe sobre esse incidente. E recentemente, o músico carioca Rubel lançou uma música chamada Homem da Injeção 2, que faz referência à composição perdida do Sinhô, mas se inspirando em um caso relacionado à época da Covid, onde em 2021, um homem nu subiu em uma estátua em uma praça do Rio exigindo a vacina contra a doença. Então eu acho que é isso. Esses foram mais alguns casos de mídia perdida que eu decidi compartilhar com vocês. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso. Eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.